Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Na aula passada, finalizamos nosso estudo sobre as 10 classes de palavras. Agora que você já conhece as palavras e sabe classificá-las, agora vamos começar a estudar um novo assunto, que é a análise sintática. Assunto importante da língua portuguesa e que requer de você bastante atenção. Combinado? Nessa primeira aula, vamos rever alguns conceitos importantes no estudo da análise sintática, como conceitos de frase, oração e período. Mas antes, vamos entender o que é análise sintática. A palavra sintática vem da sintaxe, que estuda as disposições das palavras, ou seja, as palavras ficam uma ao lado da outra na frase e as relações, combinações que as palavras estabelecem entre si para formar o discurso. Desse modo, a análise sintática analisa a estrutura do período que forma o discurso. Ela divide esse período, classifica as orações e identifica a função sintática dos termos de cada oração. Ou seja, a análise sintática vai identificar na oração termos como sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto. Mas você pode agora estar confuso e se perguntar: o que é frase? O que é oração? O que é período? O que é sujeito? O que é predicado? O que é objeto direto? O que é objeto indireto? São muitas perguntas, não? Então vamos lá. Como eu avisei no início do vídeo, hoje vamos revisar somente o que é frase, oração e período. Nas próximas aulas damos continuidade aos demais elementos da análise sintática, beleza? Por isso, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho para você não perder as próximas aulas, combinado? Então vamos começar pela frase. Então o que é frase? Todo ato comunicativo, ou seja, todo discurso, só acontece se as palavras, seja na linguagem oral ou linguagem escrita, estiverem reunidas e ordenadas em frases, uma ao lado da outra, e possuírem sentido completo. É pela frase que se dá a comunicação com o ouvinte ou leitor. A frase é, portanto, todo enunciado capaz de transmitir uma ideia, podendo ter ou não verbo. Então, na frase não é obrigatório a presença do verbo. Quando na frase não tem verbo, é chamada de frase nominal. Exemplo: quando em uma situação de perigo eu digo socorro, esse ato comunicativo indica um pedido de ajuda, que estou em apuros. E nessa frase não há verbo, por isso é chamada de uma frase nominal. Já quando há a presença do verbo, é chamada de frase verbal. Exemplo: João caiu da escada. Veja que nessa frase, diferente da outra, há a presença do verbo. Qual o verbo? O verbo cair, que completa o sentido da frase. Então, João caiu da escada é um exemplo de frase verbal. Fácil, né? Agora vamos ver o que é oração. Oração, assim como a frase, é todo ato comunicativo dotado de sentido. Porém, na oração, há a presença obrigatória do verbo. Então, tem que ter verbo para ter oração. Veja o exemplo. Estudei muito hoje. Aqui temos uma oração formada pelo verbo estudar. Uma observação: tem que ter verbo na frase para haver a análise sintática. Então, a análise sintática não funciona sem verbo. Anote isso, é bem importante. E por último, vamos relembrar o que é período. Período também é um ato comunicativo que possui sentido completo, assim como as orações e as frases. Porém, o período é formado por uma ou mais orações. Por isso é chamado de período simples e período composto. Período simples é quando é formado apenas por uma oração, ou seja, o discurso é formado apenas por um verbo. Exemplo: Pedro chegou tarde ontem. Veja que aqui temos apenas um verbo, que é o verbo chegar. Portanto, temos um período simples, formado apenas por uma oração. Já o período composto é formado por mais de uma oração, ou seja, o discurso pode ser
formado por 2 ou mais verbos. Exemplo: o dentista me ligou para dizer que não atenderá mais amanhã. Percebe que aqui temos um período composto formado por 3 verbos: o verbo ligar, o verbo dizer e o verbo atender. Por isso é um período composto. Bem fácil, né? Agora que você já relembrou, já sabe o que é frase, oração, período, nas próximas aulas daremos sequência ao nosso estudo sobre análise sintática. Se você gostou da aula, deixe um like para eu saber, deixe seu comentário, dúvidas e não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus colegas para ajudá-los também. E até mais, tchau!